Cumprimento todo o povo que me escuta e que me assiste, com a santa paz do Senhor. Livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós. Fica lá no Antigo Testamento. Capítulo 1, verso 1 e 2. Profeta Amós, capítulo 1, verso 1 e 2. Com este texto eu queria dar convosco início a um estudo sobre mais um livro da Bíblia, desta feita sobre o profeta Amós, o livro de Amós, e hoje pensando como introdução as palavras de Amós e a palavra de Deus. Verso 1 e 2. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, secar-se-á o cimo do Carmelo. Só até aqui. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos diante da Tua palavra, Senhor. Senhor, concede-nos o Teu perdão, a Tua graça e a Tua misericórdia. Senhor, a Tua paz inunde os nossos corações nesta hora e liberta, Senhor, os nossos pensamentos. Leva-os cativos, Senhor, para que nós possamos, através da iluminação do Senhor Santo Espírito, ouvir, assimilar e colocar em prática tudo aquilo que for falado esta tarde, Senhor. Que seja assim para a honra e glória do Teu nome, para a santidade do Teu nome, Senhor. Que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, meu Deus, agradáveis na Tua presença. Meu Deus, meu Rei, meu Senhor. Amém. E glória a Deus. As palavras de Amós e a palavra de Deus. Depois de termos lido este pequeno texto, capítulo 1 de Amós, versos 1 e 2, a pergunta que se faz é: no mundo em que nós vivemos, no mundo, no estado em que ele está, económico, social, governativo, sanitário, qual seria a mensagem de Deus para o seu povo? Qual seria a mensagem de Deus para este mundo tão caótico que nós vivemos? As nossas crises ultrapassam em mundo todas as que antecederam a humanidade desde Adão até alguns séculos atrás. Desde Adão até cerca do século 9, 10 da nossa era, o mundo vivia numa paz aparente, numa paz razoável, numa certa paz. A partir do século X até aos dias de hoje, até ao século XXI, o mundo tem-se regido de uma forma caótica. O mundo tem cavalgado caoticamente rumo ao seu final. E cada dia que passa está cada vez pior. As pessoas não se entendem umas com as outras. As pessoas invejam-se umas às outras. As pessoas não dão ouvidos umas às outras. Não dão ouvidos a Deus. Tudo aquilo que Deus fala, tudo aquilo que Deus deixou inspirado e revelado na sua palavra não importa. Não é isso que a cultura diz. Não é isso que a sociedade diz. Não é isso que o mundo aconselha. Então qual seria a mensagem de Deus para este povo? Para este povo no qual nós também pertencemos. Nós temos assistido a crises internacionais, crises económicas, crises sociais, ultimamente crise sanitária. As crises morais e religiosas são cada vez mais agravadas pela nossa soberba e pelo nosso orgulho. O cristianismo, meus queridos, embora pareça crescer, embora pareça que essa boa notícia nos assola, mas ele está decaindo de cada dia mais como nunca houve história. Existe um cristianismo
mascarado. Não é um cristianismo verdadeiro, embora esteja parecendo que está crescendo. Nós estamos falando de um cristianismo verdadeiro, um cristianismo histórico, um cristianismo de coração. E por isso, ao estudarmos este livro do profeta Amós, nós vemos a atualidade no mundo em que vivemos. Nunca foi tão atual o profeta Amós como nos dias de hoje, nem no tempo de Israel dividido, nem no tempo de o reino do norte e o reino do sul, nem no tempo do período interbíblico. Estas palavras foram tão atuais, foram tão para nós. Deixe-me dividir este estudo inicial, esta introdução, em vários pontos. Em primeiro lugar, o que é o livro de Amós? O livro de Amós está aí, como diz aí no verso 1, palavras que em visão vieram a Amós. Elas são a coleção das palavras de Amós inspiradas por Deus. Existem estudiosos que são apologetas de que este livro de Amós é uma coleção de pregações que o profeta Amós pregou ao povo de Deus. Nós não temos indicação se foi realmente o profeta que as escreveu, porque mais à frente nós vamos ver que ele era um homem do gado, ele era um homem da terra, ele era um homem rude, talvez não fosse culto, então talvez não fosse ele que as escreveu, mas nós sabemos que ele as falou porque ele diz palavras que em visão vieram a Amós. Nós sabemos que essas palavras são de Amós e nós sabemos que elas foram dadas a Amós em visão. E daí a doutrina da inspiração das Escrituras Sagradas se faz sentir neste livro. Elas são palavras de Amós, mas ao mesmo tempo são as palavras de Deus. Segundo ponto, quem é o profeta Amós? Aí no verso 1, em primeiro lugar, nós vemos que ele era um pastor de Tecoa, que era entre os pastores de Tecoa. Tecoa hoje se chama Tecoa e fica a cerca de 15 km a sul de Jerusalém. A palavra pastor aí no hebraico, ela traz-nos a ideia de que era um homem que possuía um rebanho. Se nós formos ao capítulo 7, dos versos 14 e 15, vemos que as Escrituras eles chamam um boieiro. Amós 7, 14 diz: verso 14. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. No verso 15, no 14 ainda vemos que ele, além de ser boieiro, além de ser criador de gado, possuir um rebanho, ele era colhedor de figos, ele era também agricultor. Ainda no verso 14, nós vemos que ele não era um teólogo profissional, como nós chamamos aí a alguns doutores e mestres, conferencistas internacionais, que a sua vida é só em redor do estudo das Escrituras. Como nós vemos também em outras passagens, havia profetas profissionais, como Elias e Eliseu. Ele não era um profeta, um teólogo profissional. Ele não frequentou a escola dos profetas, como ele diz aí no verso 14 do capítulo 7, nem discípulo do profeta. Não sou profeta, nem discípulo do profeta. Porquê é que ele diz isso, a escola de profetas, e do discípulo de profetas? Porque se nós formos a ler 1 de Reis e 2 de Reis, nós vemos que Elias e Eliseu, nomeadamente no final do final do livro de 1 de Reis e o início do livro de 2 de Reis, vemos dois profetas, Elias e Eliseu, que eles fundaram a escola de profetas em Israel. Ora, Amós nem era profeta, não era discípulo de profeta e nem a sua família tinha ligação
a esta escola. E você hoje pode se perguntar assim, então se ele não era profissional, se ele não era teólogo, se ele não era um mestre das Escrituras, se ele não era profeta, por que é que Deus escolheu este homem? Por que Deus escolheu o homem desta categoria, um pastor, possuidor de rebanho, um colhedor de figos? Porquê este homem? Porque ele era o homem certo. O seu coração amava a Deus. O seu coração amava os mandamentos de Deus. Ele era um homem modesto, trabalhador, sustentador da sua família. Era rude, não no sentido de pejorativo, mas era um homem simples. Aquilo que ele era no interior, era no exterior. Mas, acima de tudo, ele era um homem corajoso. Ele saiu do seu rebanho, ele saiu dos seus sicômoros e ele sobe à nação de Israel, ao reino do norte, sendo ele da tribo do sul, do reino de Judá. Ele subiu à nação do norte, ao reino do norte, para pregar algo que nem ele próprio sabia o que é que ia pregar. Nem ele sabia o que é que iria influenciar as pessoas de um outro reino, embora fosse da mesma nação de Israel, mas de um outro reino, um reino dividido, um reino completamente diferente do reino do sul, de Judá e de Benjamim. Então, dito isto, o terceiro ponto, quem eram os destinatários das palavras de Amós? A quem Amós se dirigiu? Aparentemente, todo o livro de Amós parece que Amós se está dirigindo às 6 nações vizinhas de Israel. Desde a partir aí do verso 3 até ao capítulo 2, versos 1 a 3 do capítulo 2, parece que as palavras de Amós foram dirigidas somente a estas 6 nações. Israel estava contente. Subiu um profeta do reino do sul, profetizando aqui no reino do norte, mas não é para nós. Nada nos chega. Mas no final do seu livro, nós vamos perceber realmente quem era o verdadeiro destinatário. E o verdadeiro destinatário era a nação de Israel. Era o povo de Deus. Deus utilizou aquele homem para profetizar contra 6 nações, mas que no fundo, no final, em resumo, a sua mensagem, as suas palavras eram dirigidas ao seu próprio povo, à nação de Israel, ao povo do reino do norte. Ele se dirige às nações apenas para afirmar, as nações vizinhas, nações pagãs que não conheciam o Deus de Israel, mas apenas para afirmar que o Deus é o Senhor de todas as nações. Este é o contexto de Amós. Mas podemos falar mais um pouco sobre o contexto de Amós, percebendo onde é que se situava Amós na história. 200 anos antes de Amós, após a morte do rei Salomão, a nação de Israel se divide em 2 reinos. 10 tribos sobem para o norte e formam o reino do norte, daí o nome. São 10 tribos e fazem da capital do reino do norte a cidade de Samaria, mais à frente chamada os Samaritanos. No reino do sul ficaram apenas 2 tribos e que fizeram a sua capital em Jerusalém ou Sião. Essas 2 tribos foram a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Ora, a época de Amós, a época da vida de Amós, é a época do reino dividido. E como eu disse, ele era de Judá. Mas ele foi chamado para profetizar em Samaria. Existia profetas no reino do norte. Mas Deus, na sua majestosa mente, na sua imensa sabedoria, ele preferiu chamar um dos profetas do reino do sul para profetizar no reino do norte. E porquê em Samaria ou porquê no reino do norte, em Israel? Repare uma coisa, os profetas não eram instituições como hoje se fala. Hoje muita gente tem a ousadia, a coragem de dizer eu sou um profeta de Deus. O profeta de Deus na Bíblia não era ninguém
em especial, não era uma instituição, eram apenas ministros de Deus na hora, ministros de Deus no momento. Eles iam, profetizavam e quando acabavam de profetizar desapareciam. Na história bíblica não se vê os profetas aparecerem mais tarde, a menos que sejam referenciados ou por outros profetas ou pelos apóstolos ou outros pregadores, assim como nós fazemos hoje e como nós estamos a fazendo hoje. Eles não eram instituições. Eles apenas apareciam quando as instituições falhavam. Por exemplo, uma instituição que era instituída, passando a redundância, no tempo bíblico, o rei de Israel. Mas quando o rei descarrilava, quando o rei errava, ou quando o rei não ligava às palavras, aos mandamentos de Deus, Deus levantava um profeta, como aconteceu com o rei Davi, ele levantou o profeta Natã. Quando os sacerdotes relaxavam no culto, ou quando denegriam o culto, ou quando promoviam cultos à sua maneira e ao seu modo, Deus levantava profetas para chamar a atenção dos sacerdotes. Isso aconteceu com o profeta Malaquias. Quando os juízes eram subornados e ajuizavam ou sentenciavam de forma a prejudicar os mais pobres, os mais necessitados, em favor dos mais ricos, Deus levantava profetas para os chamar a atenção. Portanto, os profetas eram o último recurso de Deus aos homens. Para você saber, né, naquela época, no tempo do profeta Amós, o reino do norte era bastante próspero. E o rei era, como está aí no verso 1, no reino do sul era o rei Uzias, um rei muito piedoso, embora também tivesse falhado, como todos. Mas no reino do norte, onde o profeta Amós foi, o rei era o rei Jeroboão. A Bíblia só fala em Jeroboão, mas nós sabemos pelo relato histórico que ele era o Jeroboão II. E Jeroboão II era bastante hábil para os negócios. Era bastante esperto, inteligente. Ele fazia negócios de qualquer forma e de qualquer jeito em seu próprio favor. Também era, e nós vemos isso no livro dos reis e no livro das crônicas, ele também era bastante hábil no campo militar. Portanto, o reino do norte era bastante próspero, era grandemente luxuoso. Claro que não era em todos os setores, era só em alguns setores, mas havia pobres, havia viúvas, havia desprezados, havia toda essa classe, mas maioritariamente ele era rodeado de grandes luxos. Nós aí no capítulo 3, vamos estudar isto, eu só estou a dar aqui tipo uma lambidela para vocês se contextualizarem com este profeta, mas no capítulo 3, verso 15, nós vamos ver aí os luxos que algumas casas de Israel, veja por exemplo, capítulo 3, verso 15, diz assim: derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão e as grandes casas serão destruídas. Veja, referências a grandes luxos. Por exemplo, no capítulo 6, dos versos 4 a 6, vemos vidas regaladas. Capítulo 4, verso 1, vemos vidas imorais, sem Deus. Veja comigo, capítulo 4, verso 1, estamos aí. Ouvia esta palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido, dá cá e bebamos, vacas de Bazã. Veja como é que o profeta se dirige às mulheres do reino do norte. Capítulo 8, verso 5, eles eram sedentos por dinheiro. Veja que eles queriam que o sábado acabasse rapidamente para que eles pudessem ganhar dinheiro. Capítulo 8, verso 5, e dizendo: quando passará a festa da lua nova, é o sábado, para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo doosamente com balanças enganadoras. Veja, eles eram sedentos por dinheiro, eles eram avarentos, eles preferiam ganhar dinheiro do que cultuar a Deus, do que guardar o sábado, que era o dia
que a lei ordenava que eles guardassem, o dia do Senhor. Capítulo 6, verso 6, a insensibilidade do seu coração. Eles desprezavam os pobres, eles desprezavam os oprimidos. E Amós é chamado a profetizar a uma sociedade que vivia acostumada à opulência, a uma sociedade bastante materialista. Repare que tudo aquilo que nós estamos estudando hoje passa-se hoje nos nossos meios evangélicos. Tudo aquilo que nós estamos ouvindo hoje e vamos ouvir daqui para a frente através do profeta Amós passa-se hoje em famílias ditas famílias cristãs. Deus não importa, Deus não interessa, Deus em segundo lugar, Deus em segundo plano, primeiramente o nosso trabalho, primeiramente o nosso rendimento, primeiramente o nosso bem-estar. Tudo o resto é segundo plano. Isto passa-se hoje. Por isso é que eu comecei dizendo que o livro de Amós é bastante atual nos dias de hoje. Século XXI, pleno final do mês de março, do ano de 2021. É atual. Estas palavras de Amós são palavras de Deus para nós, para a nossa vida. São advertências ao nosso modo de viver. Agora, a pergunta é, será que ter isto tudo é errado? Será que viver numa casa de marfim, ter um grande iate, um grande carro, um grande emprego, ter um bom estatuto social, será que tudo isto é errado? E eu continuo dizendo não, não é. Claro que não é. Mas a indiferença em relação às coisas e a Deus e a forma de como estas coisas foram adquiridas, sim, é errado. Porque não é errado nós enriquecermos como fruto do nosso trabalho. Nós somos abençoados por Deus com saúde, com força, com coragem, com meios de graça à nossa volta e nós vamos enriquecendo. Isso não é errado. Errado é nós queremos enganar os outros, roubar os outros, ludibriar os outros. Errado é nós querermos colocar Deus a seguir às coisas. Em primeiro lugar é a minha vida, depois a igreja, depois o estudo, e depois a oração, e depois a Bíblia. Isso é errado. O lugar onde nós colocamos estas coisas é que é errado ou não. Se nós colocarmos estas coisas só para o nosso usufruto e usufruto do nosso próximo, isso não é errado. Agora, se nós colocarmos estas coisas como fundamento do nosso coração, isso já é errado. Isso já é um grave pecado. Continuando aí no capítulo 2, versos 6 e 7, vemos a exploração do reino do norte sobre os pobres. Capítulo 6, verso 1 a 4, a falência moral do povo. O povo de Israel, no Reino do Norte, não era em nada diferente das nações vizinhas. Eles apenas eram, sobre os outros, apenas eram povo de Deus, e os outros não. Mas nas questões morais, nas questões relacionais, eles eram iguais aos outros, e isso passa-se também hoje. Capítulo 2, verso 7, a imoralidade generalizada. Capítulo 5, verso 12, transgressões generalizadas. Nós vamos estudar isto tudo ao longo do estudo deste livro. Nós vamos abordar ainda todos estes capítulos e estes adjetivos maus ao longo deste livro. Outra pergunta que se faz é qual era a causa para a decadência deste povo? E a causa é o afastamento do povo de Deus em relação ao seu Deus. Quanto mais o povo se afasta de Deus, mais a decadência moral, a decadência social, a decadência espiritual se apodera do povo. A Bíblia fala em Mateus que Jesus diz: quando um homem é liberto de um espírito, se não cuida da sua casa, virá não só um, mas 7 espíritos e se apossuirão novamente dessa casa. O problema é que nós nos libertamos, nós nos convertemos, nós nos viramos para Deus durante um certo tempo. E ao fim de um certo tempo, nós nos acomodamos, nós ficamos descansados e agora é tudo com Deus, Deus faz tudo e não fazemos nada por nós próprios e quando damos por ela, nós estamos piores daquilo que estávamos quando nos convertemos. Deixa que eu lhe diga uma coisa, não com felicidade, mas com bastante tristeza. No meu dia-a-dia eu encontro pessoas que não são cristãs, que não são crentes, que não acreditam nas mesmas coisas que eu acredito, mas são muito melhores do que certos cristãos que eu conheço.
Isto deriva do afastamento das pessoas de Deus. No Reino do Norte existiam 3 centros religiosos importantes no Reino do Norte. Quando Davi chega a Jerusalém, quando Davi ocupa Jerusalém, foi dado ordem da parte de Deus que Jerusalém seria o único centro de adoração a Deus. Pois quando o Reino do Norte se dividiu, quando aconteceu a divisão do reino da nação de Israel, o Reino do Norte fundou 3 centros religiosos à revelia da ordem de Deus. Primeiro, Berseba, nós também lá iremos falar. Segundo, Gilgal. E terceiro, Betel. Curiosamente, Betel em hebraico quer dizer casa de Deus. Só que isto era antes da ocupação do Reino do Norte. Isto era lá no tempo de Jacó, no tempo de Abraão. Mas agora, em Betel, eles constroem 2 bezerros de ouro para o povo adorar, dizendo: estes são os deuses que vos tiraram da terra do Egito. Capítulo 5, versos 4 a 5, Amós se dirige a eles de uma forma bastante irónica. Veja aí capítulo 5, dos versos 4 a 5, o que é que Amós diz acerca destes centros religiosos. Capítulo 5, 4 e 5. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passais a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será desfeita. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Deus abomina estes centros religiosos. Olha aí no capítulo 5, verso 21. Diz assim: aborreço e desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me façais holocaustos e as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afastai de mim o estrépido dos teus cânticos, pois não ouvirei as melodias das tuas liras. Veja o que é que Deus pensa destes centros, destes cultos promovidos por Israel, nestes lugares que não foram instituídos por Deus, mas foram instituídos por homem. Por isso é que eu digo, cuidado com a religião instituída pela mente humana. Existe muita religião que é fundamentalmente imaginação humana, implementação de mente humana. Deus não se agrada desses cultos. É preferível você adorar a Deus debaixo de uma árvore, num campo, à chuva, ao sol, ao vento, do que adorar a Deus num templo suntuoso, mas onde não reina o Deus adorado, onde o Espírito do Deus adorado não se faz presente. Portanto, entenda, Amós era um profeta levantado por Deus para expor os erros do povo de Deus. Era um profeta que denunciava o pecado, chamava ao arrependimento, e não havendo atenção à denúncia do pecado, não havendo lugar ao arrependimento, ele proferia juízo. E você vai perceber qual era o juízo, qual foi o juízo que Deus promoveu a este povo por não ter observado as palavras do seu profeta, do profeta Amós. Amós vem depois de Joel e é contemporâneo de Isaías. É sucedido depois, após algum tempo, é sucedido pelo profeta Oseias. Interessante é que olharmos para este Deus que alerta, que denuncia, que se manifesta repulsivo às atitudes do seu povo, denuncia os seus erros, o seu pecado, chama ao arrependimento, profere juízo. O Reino do Norte se separou da casa de Davi, a casa onde Deus instituiu, a cidade de Jerusalém, instituiu os seus próprios centros religiosos, alguns deles considerados pagãs,
conforme eu falei, em Betel, com 2 bezerros de ouro, mas ainda assim, Deus os considerava como seu povo. Pastor, como é que você pode dizer uma coisa dessas? Porque Ele enviou o seu profeta. Se Deus não os considerasse como seu povo, Deus não tinha cuidado deles. O envio do profeta a essas terras quer dizer cuidado de Deus. O envio do profeta que vos está falando, das palavras de Deus aos seus ouvidos, é o cuidado de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Quando é que o Amós proferiu estas palavras? Nós já vimos nos dias do rei Uzias. Este rei Uzias era um rei piedoso que reinou entre o ano 780 ao ano 740 a.C., isto no reino de Judá. No reino de Israel, como nós vimos, foi nos dias de Jeroboão II, entre os anos 790 e 750 a.C. E se nós sobrepusermos estas datas, nós vemos que Amós proferiu entre 25 a 30 anos da sua vida. Ou seja, melhor dizendo, Amós profetizou entre 25 a 30 anos. Veja a paciência de Deus. Afinal, Deus não é um Deus tão cruel como falam. Ele permitiu que Amós observasse ou investisse entre 25 a 30 anos da sua vida por causa daquele povo. Por causa das transgressões daquele povo. Aí no verso 1 ainda vemos algo mais interessante também, que nos serve de referência, que foi por época de um terremoto. Final do verso 1, 2 anos antes do terremoto. E este terremoto é referido para confirmação nas palavras do profeta Zacarias, capítulo 14, verso 5, diz assim: fugireis pelos vales dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Um terremoto que marcou a nação de Israel. Marcou a tal ponto que Flávio Josefo, um historiador, embora ele fuja um pouco à verdade, seja um bocado comediante nas suas narrativas, mas Flávio Josefo diz que a terra tremeu no dia em que Uzias entrou no templo para oferecer sacrifício. Uzias, rei de Judá, um rei piedoso, temente a Deus, mas há um dia que falhou, deu-lhe algo na sua mente e ele entrou dentro do templo e ofereceu sacrifício a Deus, coisa que ele não podia fazer, não lhe estava concedida a ele. Quem oferecia sacrifícios eram os sacerdotes e não o rei. E por isso Deus o chamou a atenção e diz que ele ia morrer. Ele pede a Deus, Deus concede-lhe ainda mais 15 anos, mas causa-lhe lepra que lhe saía da testa, como sinal. E temos o nosso quinto ponto, que é quais são as palavras de Amós. O que é que Amós quis falar àquele povo? O que é que Amós quer falar hoje a nós? Em primeiro lugar, que Deus é o Deus de todo o mundo. Veja que ele profetiza a 6 nações vizinhas da nação de Israel, do Reino do Norte. Se você reparar aí do capítulo 1, do verso 3 a 5, nós vemos as 6 cidades vizinhas, as 6 nações vizinhas. Veja que ele profere Damasco, capital da Síria, e se refere a essa cidade como crueldade na guerra. Se refere aos filisteus, cuja capital era Gaza, e referencia o tráfico de escravos que eles operavam. Se refere a Tiro como um violador de acordos. Edom, vingança sem perdão numa guerra provocada por eles. Moabe, falta de humanidade. Enfim, 6 cidades, 6 estados deploráveis. E porquê é que Deus se refere a estas cidades? Porquê é que Deus julga estas cidades? Na realidade, estas cidades não têm nada a ver com Deus. As cidades são cidades pagãs. Muitas delas nem conheciam o Deus de Israel, tirando a Fenícia, a Fenícia, os filisteus. Praticamente quase nenhuma conhecia o Deus de Israel. Porquê é que Deus se refere
a estas cidades, porque Ele é o Deus sobre todos os deuses. Ele é o Deus sobre toda a nação, sobre todo o povo, sobre toda a língua, independentemente daquilo que se acredita, independentemente da sua fé, independentemente daquilo que está convicto no seu coração. Deus é Deus de todo o mundo, de toda a raça, toda a nação e toda a língua. Em segundo lugar, quais são as palavras de Amós? É que Deus executa juízo como um leão que ruge. Esta expressão é extremamente interessante, porque Amós era um pastor e Amós conhecia bem a vida do campo, a vida do mato, onde havia leões, onde havia ursos, assim como Davi combateu um leão, combateu o urso. Amós sabia bem o que eram as feras, como é que as feras produziam as suas falas. Então ele se refere a Deus como um leão que ruge. Quem já viu documentários do Discovery Channel ou outros assim, vocês veem que nas savanas à noite, quando o leão abre a boca e dá o seu rugido, o seu rugido se ouve por toda a extensão da savana. Amós considera um Deus que ruge, ou seja, a sua voz enche a terra, preenche o coração de quem o ouve. Verso 2. E ele disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, e fará ouvir a sua voz. Fará ouvir a sua voz. Traduzido do texto hebraico, isto dá a conotação que Deus troveja de Sião. Ou seja, Deus se ouve de muito longe. Você repara que nos dias de tempestade você vê o raio da trevoada, mas você não sabe onde é que está a trevoada, mas você sabe que existe trevoada. Porquê é que sabe que existe trevoada? Por causa do trovão que se ouve por uma larga extensão de terreno. Em terceiro lugar, as palavras de Amós, ou através de Amós, Deus chama o seu povo ao arrependimento. Deus é paciente e tardio em irar-se. É claro que eu não estou aqui aprofundando estes textos hoje. Muito está por falar, muito iremos conversar acerca destes capítulos. São 9 capítulos do livro de Amós. E também, paralelamente, vamos começar sobre o profeta Abacuque e vamos ver a similaridade entre estes dois profetas. Se Deus permitir, ainda vamos para os profetas menores, para nós percebermos como é que Deus faz. E nestes 9 capítulos de Amós, muito nós vamos aprender, muito nós vamos conhecer deste nosso Deus. Um Deus que nós dizemos que adoramos, que amamos, que veneramos, mas, contrariamente com as nossas atitudes, deitamos estas palavras todas para o chão. Por isso Jesus se virou para os fariseus e lhes disse: vós louvas-me, mas é com os lábios, somente com palavras, porque o vosso coração está longe. Este povo louvava a Deus apenas com palavras, mas o coração deles estava extremamente longe de Deus. O coração deles estava preso a coisas, a situações, a status, a vidas e não a Deus. Deixe que eu lhe dê aqui 2 aplicações para nós terminarmos este pequenino estudo. Esta pequena introdução ao livro do profeta Amós, que eu estou convicto e creio em Cristo Jesus que já está a começar a trabalhar no nosso coração. Já está a chamar aqui algumas atenções, ou seja, aquela luzinha da consciência já se está a começar a acender e nós já estamos a começar a perceber algo que ainda não aprofundamos, mas que já está mexendo connosco. Isto é sinal, e eu estou convicto disso, que é sinal que o Espírito Santo de Deus nos está já falando. Assim como tocou a tantos e tantos lá no reino dividido, lá no reino do norte em Israel. Muitos negaram, muitos renegaram a Amós, muitos voltaram a cara a Amós, mas houve muitos. Um grande remanescente que escutou as palavras de Amós e que se arrependeu das suas posições, das suas atitudes e que creu em Deus
e que, embora fosse julgado como toda a nação foi, mas eles foram poupados por Deus de alguma forma nesta vida existencial e muita de outra forma, de maneira mais esplendorosa, mais gloriosa na vida que há no porvir, a vida eterna. Então, o que é que nós podemos aprender com isto tudo? E o primeiro ponto é como é que isto tudo, se você tiver curiosidade, leia agora o profeta Amós, são 9 capítulos, é rapidinho, mas leia como é que isto tudo se parece com os nossos dias, com os dias que nós vivemos hoje. Sociedades gananciosas, ociosas. Veja, nós estamos vivendo uma pandemia. E toda a humanidade tem a consciência que a vacina é um bem público. É para toda a gente, de igual forma. Mas você veja que existem países que já se estão apoderando dessas fábricas, dessas vacinas, para de uma forma ou de outra angariarem mais lucro. Sociedades gananciosas, ociosas, subjugando o mais pobre, subjugando o oprimido, subjugando o humilde, em favor do seu bem-estar, em favor da sua posição. Sociedades que desprezam o pobre, o necessitado. Repare o que é que está acontecendo no centro africano e no ocidente africano. Povos que ainda não tiveram um único cuidado contra esta pandemia, quanto mais uma vacina. Sociedades idólatras. Criam os seus próprios deuses. Criam os seus próprios centros de adoração. Denegridem o Evangelho, não respeitam as questões do céu, não respeitam as moralidades a moralidade e os valores cristãos. Sociedades corrompidas ou corruptoras da moralidade. Quanto mais imoral se for, melhor é. Quanto mais imoral se for, mais se ganha. Quanto mais imoral se for, mais se é destacado, mais se é reconhecido. Se você não acredita neste pobre pastor, liga a sua televisão ou liga a sua internet. Vá ao YouTube. Você vai tirar a dúvida se ainda é que existe ou possa existir. Mas em segundo lugar, o que é que nós podemos aprender? E isto, ao início deste estudo, eu me maravilhei. Porque quantas e quantas vezes eu ouço irmãos e pastores dizendo: este pode ser pastor, aquele não pode ser pastor, este pode exercer um cargo, aquele não pode exercer um cargo. Homens limitando a outros homens. Mas veja que Deus é o Deus de todas as nações, de todas as línguas, todas as raças. É o Deus que profere juízo e que planeia arrependimento, mas também é o Deus que dá oportunidade a qualquer um que abra o seu coração, que o ame e que o adore, trabalhar na sua obra. Deus usa quem Ele quer para anunciar a sua mensagem. Portanto, se você pensa que para pregar a mensagem de Deus é preciso você tirar um curso, ou ter que estudar 5, 6, 7 anos numa qualquer universidade cristã, esqueça. Porque quem o capacita é o Espírito Santo de Deus, quem o objetiva é o Espírito Santo de Deus, quem lhe dá o plano de Deus é o Espírito Santo de Deus e quem lhe dá as palavras para você falar é o Espírito Santo de Deus. Amós era um homem, parece que era um homem inculto, um homem do povo, um homem simples e humilde. Estava lá. Lembra-se do profeta Eliseu? Eliseu estava lavrando no seu campo com uma junta de bois. E Elias passa por ele, estende-lhe a sua capa e vai embora. Elias disse: espera, Eliseu, disse: espera, Elias. Não vás embora que eu já te percebi. Deixa-me primeiro ir lá atrás, à minha família. Ele foi, queimou os carros de bois, matou os bois, fez uma festa para todo aquele povo e foi embora. E você veja que profeta foi o profeta Eliseu. Porque ele amava a Deus de todo o coração. Veja Davi. O Davizinho, o excluído da família, aquele que nem comia à mesa da casa do seu pai. Passava os dias da sua vida lá no pasto, lá com as ovelhinhas, com os cabritinhos. E ele foi um Deus, um homem cujo seu coração era segundo o coração de Deus. Deus não escolhe pelo currículo, Deus não escolhe pelo estudo. Deus escolhe pelo coração que você lhe apresenta.
da maneira como você se apresenta, dizendo-lhe: Senhor, aqui está, mal ou bem, ele é teu. Se quiseres melhor, Senhor, então desfaz este e faz de novo. Como diz lá Ezequiel: retirarei o teu coração de pedra e colocarei um coração de carne. Estes são os verdadeiros profetas de Deus, na antiguidade e hoje. Os profetas que nós vemos, tanto os menores como os maiores, e aqui não há diferença entre profeta maior e profeta menor, apenas há aquilo que eles escreveram. Uns escreveram mais, outros escreveram menos, por isso eles são denominados, pelo homem, claro, não por Deus, eles são denominados como profetas maiores e profetas menores. Mas os profetas, todos eles, tirando a exceção talvez de Jeremias, talvez de Daniel, talvez de Isaías, mas todos os outros eram oriundos de várias classes de pessoas. Eles eram cultos ou incultos, Deus não está olhando para isso. Uns eram ricos, no caso de Isaías, que era um profeta rico, e ele próprio, segundo os escritos, ele era professor na Universidade de Jerusalém. Portanto, era um homem de certa posição, de certo estatuto, mas Deus não está olhando isso. Deus escolhe aquele que aceita a sua chamada e os envia. Portanto, meus queridos e minhas queridas, só para dizer isto, o que traz a autoridade ao ministério não é o facto de eu ter estudado. O que traz a autoridade ao meu ministério não é o facto de eu ter nascido numa igreja. O que traz a autoridade ao meu ministério não é o facto de eu ser filho ou filha, mulher de um pastor. O que traz a autoridade ao ministério é a chamada de Deus em função de algo. Você não precisa se colocar debaixo de um grande cartaz: pastor, doutor, mestre, fulano tal. Você só precisa abrir a sua boca e falar a palavra verdadeira, a palavra de Deus, a palavra que por sair dos seus lábios, sair da sua boca, isso lhe concede a autoridade. Se a palavra que sair da sua boca for a palavra de Deus com um objetivo, com uma origem, um objetivo e um fim, você tem a autoridade delegada por Deus para falar para essas pessoas ou para esse momento. Você pode ter tudo. Você pode ter todas as suas condições. Uma igreja grande, um pai que é pastor, um pai que é presbítero. Você pode ter tudo. Mas se não tem a autoridade delegada por Deus, você pode ser tudo ou pode fazer tudo que nada funciona. Nada aparece através daquilo que você preferiu. Por isso, olha, não vai muito ao caso. Existe uma profecia que diz que hoje, dia 30 de março, o mundo ia acabar. Profecia lá de um pastor muito conhecido, lá na cidade de São Paulo, Brasil. No estado de São Paulo, perdão. A profecia não se cumpriu. Tanto não se cumpriu que ainda estamos aqui falando hoje. Ainda estamos falando de palavra de Deus hoje. E sabe o que é que essa profecia não se cumpriu? Porque não era ungida com a autoridade de Deus. Não vinha da parte de Deus, vinha da parte do homem. Existem milhares iguais. Este caso foi mais notório porque ele teve a coragem de publicar isso no seu canal do YouTube. E foi desmascarado. Mas existem milhares de falsos profetas, falsos ministros de Deus, que se intitulam como tal, mas não são autorizados ou não têm a sua unção delegada, a sua autoridade delegada através do Espírito Santo. Deus não está no assunto. O Espírito não está no assunto. E quando o Espírito não está no assunto, quando Deus não está no assunto, é falso. O Deus de Amós, o meu Deus, o seu Deus, é um leão que ruge. No seu tempo, ele haverá de fazer justiça. Repare que Amós profetizou, mas não viu nada. Amós não viu o resultado das suas palavras. Mas Amós sabia que Deus é um leão que ruge. Deus é um Deus verdadeiro, Deus é um Deus justo. E tudo aquilo que ele profere é verdade, independentemente do tempo.
ou do espaço, no seu tempo, no tempo de Deus, Ele há de fazer justiça, Ele há de punir os prevaricadores. Por muito que eles pensem que não, ou por muito que lhes passe ao lado, Deus não me faz mal. Eu já pequei uma, já pequei duas, já fiz uma, já fiz duas, já fiz três. Não aconteceu nada, é porque não deve ser assim. Mas escute, Deus é um leão carrujo. E Ele fará ouvir a sua voz como um trovão. E Deus há de punir os prevaricadores e há de abençoar os oprimidos, aqueles que se humilham na sua presença, aqueles que o buscam em santidade, em reverência e em verdade, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que são oprimidos e perseguidos por causa destas palavras, por causa do seu Evangelho, por causa do seu Filho, por causa do seu amor ao Deus Criador dos céus e da terra. Deus há de abençoar esses. Portanto, meu querido e minha querida, a minha última palavra é: ouça as palavras de Deus através dos bons profetas, através dos verdadeiros profetas. A palavra profeta é nem mais nem menos do que um declamador, um oráculo de Deus. A palavra profeta quer dizer a voz de Deus aos homens, aquele que fala por Deus, ou seja, Deus fala através deles. Hoje há profetas verdadeiros. Ouça essas palavras, ouça aquilo que eles têm para dizer. Pense nelas, medite nelas e busque colocar em prática na sua vida. Amém. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.